Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, com as bênçãos de Deus. Agradecendo aqui a presença de todos, doutores auditores, procuradora, doutora Mariana, doutor Fábio aqui novamente conosco. Bem-vindo, doutor Fábio, doutor Daniel também, a secretaria. Sejam todos bem-vindos e agradecemos a presença de todos. Então, vamos dar início aqui ao julgamento do processo 791, pedido de preferência, 791/2023, denunciadas a Agremiação Portuguesa de Desportos, por 2 vezes, e a Agremiação São José Esporte Clube. Advogado, doutor Daniel. Tem provas a produzir, doutor? Boa tarde, presidente. Tenho prova sim. Vídeo? Tem vídeos, tem imagem, tem alguns documentos também. Os documentos foram entregues agora? Não, anexados nesse sistema. Então, relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da doutora Sônia, nossa presidente. Desejar bom retorno ao doutor Fábio, que fazia tempo que não fazia sessão com a gente. Também ao doutor Daniel. Processo 791. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor da Agremiação Portuguesa de Desportos por ter incorrido no artigo 206 do Código Desportivo. Conforme extrai-se do relato do árbitro, houve atraso de 2 minutos no reinício da partida, em decorrência do atraso na entrada em campo da agremiação visitante, em 3 minutos. Segundo o denunciado... Travou aqui. Segundo o denunciado, a agremiação do São José, denunciada também como incurso no artigo 206, por atraso de 2 minutos no reinício da partida. Terceira denunciada, novamente a Portuguesa de Desportos, denunciada como incurso no artigo 211 e 213, incisos 1º e 3º do CBJD. Consta do relato da súmula e dos relatórios da partida que durante o intervalo foi observada uma confusão entre membros da torcida organizada da Portuguesa e a Polícia Militar. Aos 80 minutos de jogo, o policial militar entregou ao quarto árbitro baquetas de instrumentos musicais que foram arremessados. Cortou aqui. Só um minutinho. Aí aqui consta ainda identificadas, as baquetas de instrumentos seriam identificadas das Leões de Fabulosa, da torcida organizada, que foram utilizadas no confronto e jogadas dentro de campo. Em razão do confronto, às 18h20, a ambulância remoção deixou o estádio levando um torcedor ferido, não retornando até o final da partida. A denúncia tem uma fotografia juntada, esse é o relatório, presidente. Vamos ver o vídeo, então, por favor. Doutor João, por favor, começando pelo primeiro item, que é sobre o atraso. Na verdade, a Portuguesa de antemão quer reconhecer o atraso ocorrido, porém parcialmente. Na verdade, esses são prints, que como o jogo foi transmitido via YouTube, no print da partida retirado da transmissão, fica demonstrado que, na verdade, o atraso foi de 1 minuto. Pode, por favor, descer, doutor? Essa mesma imagem. Sim. Claro.
Com relação ao atraso, primeiro, demonstrado aí que o primeiro tempo foi finalizado com 1h23 de transmissão, e abaixo, doutor, tem o retorno para a segunda etapa, desculpa, está acima. 1h08, o momento que se encerrou o primeiro tempo, e 1h23, o momento em que a equipe estava retornando ao campo. Então, na verdade, demonstra-se um atraso de 1 minuto e não de 2. Sim, com relação à confusão agora, o segundo item, a gente tem 2 vídeos a apresentar também com relação à confusão. É o exato momento do primeiro vídeo apresentado pela Procuradoria também. E temos um segundo vídeo também, que demonstra que, no meio da confusão, ingressaram ali, diante da confusão, mais 3 policiais que chegaram agredindo os torcedores que ali se encontravam. Na parte inferior do vídeo, eles estão correndo em direção e logo começam a desferir golpes de cacetete nos torcedores, independente de quem estava na frente. Tem também, Excelências, temos também o boletim de ocorrência registrado no ato, no momento posterior à partida, que demonstra o que de fato ocorreu ali na confusão. Foram identificados 2 torcedores que iniciaram a confusão, que eu vou explanar melhor na defesa oral, mas que indicam exatamente o que motivou aquela confusão e principalmente a confusão maior posterior. Na verdade, foi uma discussão entre 2 torcedores e, devido à ação, enfim. Tem também, por favor, doutor João, o item 3, que é com relação à identificação do torcedor que arremessou as baquetas. Pode começar com as imagens, por favor? Na ordem, isso. Imagem 01. Todas do sistema de monitoramento da Portuguesa que demonstram a identificação do torcedor que arremessou as baquetas no gramado. Pode passar para a imagem 2, por favor. Esses são frames tirados do vídeo, tá? Mas tem também o vídeo que demonstra exatamente o momento do arremesso. Esse é o rapaz. Ali ele se posiciona com a baqueta na mão, já vislumbrando arremessar. Na verdade, não em campo, na direção dos policiais que ali se encontravam. Pode, por favor, passar para o próximo. E a baqueta, ela na verdade, ela bate em um torcedor que estava ali presente e voa no gramado repartida. Por isso que consta na súmula 2 baquetas. Na verdade, era a mesma baqueta que se quebrou. Esse vídeo é do monitoramento, ele, na verdade, foi juntado só para demonstrar a eficácia do nosso sistema de monitoramento, que apesar de não ter um reconhecimento facial, nos auxiliou na identificação do torcedor. Não é tão relevante. Aqui é o vídeo posterior à identificação dele, que a gente ficou monitorando e mapeando ali todo o entorno desse cidadão identificado e as pessoas que estavam próximas a ele para que nos auxiliassem com a identificação posterior. Ele se encontra ali coçando a cabeça com uma bermuda branca, enfim. Pode passar para o próximo, por favor. Esse é o exato momento do arremesso. Ela bate na cabeça de um torcedor e voa no campo repartido. É isso.
Desculpa, excelência. Na verdade, também, esses vídeos são do jogo do último sábado, nos quais a gente, com a identificação do torcedor que estava presente na partida, a gente conseguiu autuá-lo e identificá-lo apresentando às autoridades policiais presentes no estádio. Isso, exatamente, no sábado passado. Foi lavrado também um boletim de ocorrência, que também se encontra anexado aos autos, com relação ao arremesso das baquetas. Terminou? Sim, excelência. Com a palavra, a Procuradoria, doutora Mariana. Nobres auditores, defensores aqui presentes, João da Secretaria, boa tarde a todos. Aqui o presente caso, eu vou dividir em duas etapas, então, a minha sustentação. A primeira etapa se refere aos atrasos, em que pese o empenho defensivo em alegar que havia ali alguma diferença com relação ao tempo constado na súmula, como já dizia o nosso querido e muito já saudoso doutor Zanfonin, não é possível brigar com o relógio. Ambas as agremiações, não importa quanto tempo elas atrasaram para ingressar em campo, ambas deram causa ao atraso de 2 minutos no reinício da partida, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia para condenação, tanto da Portuguesa quanto do São José. No que se refere a esses graves fatos, são fatos tristes, são fatos que mostram o quanto o nosso futebol, muitas vezes, está contaminado de vândalos no meio das torcidas. Aqui foi possível vislumbrar, inclusive por intermédio de vídeos acostados pela própria defesa, mais completos até do que os vídeos a que a Procuradoria havia tido acesso, houve, de fato, uma confusão generalizada causada por membro da torcida organizada da Portuguesa. A identificação desse torcedor, ela não supre o fato de que houve confusão e de que não havia segurança necessária para a realização da partida. Ademais disso, houve, sem dúvida nenhuma, uma desordem na praça desportiva e houve arremesso de objeto. Houve identificação tão somente com relação ao torcedor que arremessou o objeto, mas não exclui o fato de que não havia segurança suficiente no local, por isso as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Infelizmente, ou talvez felizmente, porque senão a nossa demanda seria ainda muito maior nesse trabalho voluntário que a gente exerce, não é possível aqui a denúncia de torcedores. Contudo, uma forma de tentar coibir que os torcedores sigam agindo dessa forma é penalizar as agremiações. Afinal, eles todos estão ali pelo motivo de tentar torcer pelas suas equipes. Assim, dessa forma, a Procuradoria cumprimenta a defesa pelo empenho no bom exercício da ampla defesa da Portuguesa de Desportos. Contudo, a Procuradoria reitera os termos da denúncia para que a agremiação seja condenada como incursa nas penalidades do artigo 211 e do artigo 213, incisos 1 e 3 do CBJD, obviamente todos em concurso material. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Daniel, para a defesa, por favor. Obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de desejar uma ótima tarde e sessão para todos, cumprimentando-os na figura da doutora Sônia, presidente. Bom, com relação aos fatos relatados e às provas aqui apresentadas, com relação inicialmente ao atraso, a Portuguesa, como dito, reconhece o atraso ocorrido, mas parcialmente, visto que ele ocorreu apenas em 1 minuto e não em 2, como indicado na denúncia. Em razão disso, requer-se a condenação da Portuguesa, a penalização referente a 1 minuto, conforme tabela desse tribunal. Com relação à confusão entre torcida e polícia militar, eu gostaria de fazer um breve relato sobre o que ocorreu, até porque eu fui testemunha ocular e estava presente também nos fatos, e o próprio boletim de ocorrência acostado aos autos também demonstra o ocorrido. Na verdade, houve uma confusão inicial entre 2 torcedores que estavam discutindo e um chegou a agredir fisicamente o outro, conforme consta inclusive em boletim, e sequencialmente, apesar da segurança privada ter tentado intervir, a polícia acabou ingressando naquela confusão e tornou ainda pior, visto que agiu de uma forma truculenta, com todo respeito e vênias possíveis, mas agiu de uma maneira truculenta, agredindo a todos que estavam à sua frente, não somente aqueles 2 torcedores identificados e causadores do tumulto inicial. Então, obviamente, houve sim uma confusão por uma revolta da torcida em relação às pessoas agredidas, mas não houve, de modo algum, qualquer responsabilização por parte da Portuguesa ou falha na prestação de serviços ofertados pela Portuguesa, que, inclusive, conforme em todas as outras partidas também ocorrido, contratou segurança privada, orientadores e tudo que é designado para a realização de uma partida, e não contribuiu com o ocorrido. Deste modo, com relação ao artigo 211, demonstra-se por inócua a sua aplicação, descaracterizada, pois não houve nenhum tipo de
parte da Portuguesa nessa responsabilização. E com relação ao artigo 213, tendo em vista que houve a identificação do torcedor que arremessou as baquetas, a Portuguesa fica eximida de culpa. Destaco ainda que, nas disposições do artigo 213, sobretudo em seu parágrafo 3º, demonstra-se que essa identificação deveria ocorrer no momento da partida, mas quero ressaltar aqui duas questões. A primeira é que o delegado da partida em nenhum momento indicou à Portuguesa ou seus representantes que houve o arremesso de objetos. A Portuguesa só teve ciência disso após a disponibilização da súmula da partida e, em razão disso, foi buscar a sua identificação, a identificação desse torcedor por meio do sistema de monitoramento. Ocorrida a identificação dele, em termos de rosto, a Portuguesa fez um trabalho desde domingo para tentar identificar o nome desse torcedor, sua moradia, enfim. Tendo em vista que ele esteve presente na partida subsequente, ocorrida no último sábado, a Portuguesa fez o seu papel, apresentando, junto com as imagens, a autoridade policial para a lavratura do boletim de ocorrência. Então, desse modo, venho requerer a absolvição do clube, tendo em vista que cumpriu seu papel, tanto pré quanto pós-jogo, visto que contratou seguranças e responsabilizou o torcedor envolvido, e também, caso não seja esse o entendimento dessa adulta turma julgadora, que subsidiariamente seja condenada a pena de advertência ou de multa, o que se requer em caráter subsidiário. Com a palavra, doutor Manuel. Voto. Obrigado, presidente. Iniciando pelo artigo 206, sem desprezar o que foi trazido pelo doutor Daniel, né? Pelo doutor Daniel, eu acho que é o caso de condenação, devendo prevalecer aí a presunção de veracidade relativa da súmula, na medida em que nós teríamos aí talvez segundos de divergência, que o doutor até relata 1 minuto, mas discorda com relação a 2. Então eu voto na condenação de ambas as agremiações, Portuguesa e São José, como incursas no artigo 206. Ambas são reincidentes, o valor da tabela aqui é o 200, né, João? 200, 400, 800 reais para cada uma das agremiações no que diz respeito ao artigo 206. Com relação ao artigo 211 e 213, acho importante, inicialmente, nós cumprimentarmos a Portuguesa pelo sistema, incentivarmos esse tipo de comportamento e de conduta, na medida em que, por vezes, o clube não traz qualquer informação do que é feito ou qualquer subsídio para que a gente possa apurar esses fatos. Então, deixo aqui registrado nossos cumprimentos ao doutor Daniel. Com relação ao artigo 211, eu voto pela absolvição, na medida em que acho que a infraestrutura disponibilizada era adequada e 2 torcedores acabaram se desentendendo, pelo que eu pude ver no boletim de ocorrência, por um motivo bastante fútil, insignificante, talvez de parabenizar filho por conta de aniversário. Então acho que isso foge da alçada da agremiação. Com relação ao artigo 213, aqui eu acho que não vou entrar no mérito da questão da Polícia Militar, porque nós sabemos como é difícil conter tumulto de torcedores e como a valentia se sobressai nesses momentos de tumulto por parte desses torcedores aí, disfarçados de torcedores. Então eu não vou adentrar nesse mérito. Eu acho que restou configurada o artigo 213, mas vejo como o caso de aplicação do parágrafo 3º, ainda que interpretando-o de forma um pouco extensiva, por ter sido na partida seguinte. Isso tem aqui também o relato do BOPM, da condução do autor do arremesso do objeto, senhor José, se eu não me engano, José Luiz, foi identificado, assumiu o arremesso que tem arremessado a baqueta. Então, até para prestigiar o que foi trazido pela Portuguesa, as providências que foram adotadas pela agremiação, eu voto pela condenação, mas pela aplicação do parágrafo 3º, então fica isento de pena, presidente. Esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota doutor Alessandra? Obrigada, presidente. Cumprimentar a todos, uma boa tarde. Desejar uma boa-vinda novamente para o doutor Fábio. É um prazer tê-lo aqui.
parabenizar a doutora Mariana pela defesa, também pelas provas trazidas, mas aqui também parabenizar o doutor Daniel, sobretudo pela defesa aguerrida, com tanto de prova que faz com que a gente consiga analisar. Quanto à prova trazida, eu vou acompanhar já de imediato o doutor Manuel na integralidade do seu voto, só ressaltando que, embora a foto trazida do reinício da partida demonstra não o reinício e sim a apresentação, de modo que não foi pelo 191 e sim pelo 206, de maneira que eu acompanho integralmente. Quanto ao 211, também entendo aqui como absolvido, e 203 excludente de ilicitude do parágrafo 3º. Então, esse é meu voto, presidente, parabenizando mais uma vez. Obrigada, doutora. Com relação ao 206, a senhora acompanha também, né? Com relação ao 206, acompanho também o relator. E com relação aos demais artigos, eu acho que as provas realmente estão aqui suficientes aqui para a absolvição de ambas as tipificações. Então, eu acompanho o relator. Doutora Sônia, eu queria fazer uma indagação e que, enfim, se for necessário, pode converter em embargos. Há na denúncia duas denúncias, uma com relação ao 213, inciso 1, que é a desordem, que não houve identificação das pessoas, e outra com relação ao arremesso, essa sim houve. Está estendendo, então, para os dois incisos, o parágrafo 3º? 211 eu absolvi por conta da... Perfeito, Ficou claro, né? perfeito. O A minha dúvida... 213, sim, porque o fato originário aí foi esse arremesso da baqueta, com a identificação do autor do arremesso, com a condução do torcedor da própria agremiação que foi levado pela ambulância. O 211 e o 213 com registro de BO na Polícia Civil para o 211, para o 213 na Polícia Militar, com a identificação e depois retirada do autor no próximo jogo. Eu voto pela absolvição em ambos. Sim, tá no BO. Tudo bem. Vou recolher, mas eu não pedi a quarta mão. Porque é bem simples de fazer no curso. Não, é a minha bolsa. Eu nunca ando bolsa. Segundo, eu não consegui. Eu não consegui também aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Só o 211. O que aconteceu aqui?
Então, agora seguimos a pauta, né? Tchau, doutor. Obrigada. Então, vamos dar início ao julgamento do processo 759/2023, denunciados Felipe Alexandre Torres e Matheus Pellegrini, por infrações praticadas durante a partida São José Esporte Clube versus Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Esportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles o senhor Felipe, por incursão no artigo 250 caput do CBJD, sobre razões de constar da súmula que o atleta denunciado com segundo cartão amarelo deu um tranco em seu adversário com a partida paralisada. O outro denunciado é o senhor Matheus, por incursão no artigo 258 caput do CBJD, sob a razão de ter sido expulso após ter sido advertido, proferindo as seguintes palavras direcionadas ao árbitro: "Você está louco? Muito fraco. Quer se aparecer?" Ambos são primários, presidente. Só estou verificando se há defesa nos autos. Não há defesa nos autos, nem outras provas, é esse o relato. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, aguardar a aplicação das penas que, em regra, são aplicadas nessa comissão, com relação ao segundo cartão amarelo de advertência. E aqui, no segundo caso, do atleta que foi expulso, do Matheus, que foi expulso uma vez que asseverou ao árbitro: "Você está louco, muito fraco, quer se aparecer". Então, 258, parágrafo 2º, inciso 2, aguardando essa condenação pela expulsão mediante exibição de cartão vermelho. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Muito obrigado pela recepção e é muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos lá. Inicialmente com o atleta Felipe, né, Alexandre Cruz, recebeu o segundo cartão amarelo, primário. Entendo que é lance comum da partida, né? Ele, na verdade, eu não entendi. Após ter sido advertido com a partida paralisada. Não, mas é que eu não entendi por que que ele... Eu tô lendo aqui a súmula. A súmula diz... Deixa eu ver se... A súmula... Ah, tá, dar um tranco. Eu tava vendo pela denúncia ali. Então, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência para o Felipe, segundo cartão amarelo. Já com relação ao senhor Matheus, né, por proferir as palavras "você está louco, muito fraco, quer se aparecer", entendo que ultrapassou ali levemente o limite ali do respeito, chegou a ter um desrespeito, porém não muito grave, no meu entendimento. Por ser primário, eu peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência à defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Quanto ao senhor Felipe, segundo amarelo, entendo em aplicar o entendimento dessa comissão em suspensão em uma partida convertida em advertência. É réu primário, não tem outros desdobramentos. Já quanto ao senhor Matheus, muito embora seja primário, deixa de converter em advertência, tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 258, acho que está... as palavras, os dizeres ultrapassaram realmente o desrespeito em relação ao árbitro, de maneira que meu entendimento é pela suspensão em uma partida, presidente. Obrigada, doutora. Como voto, doutor Manuel Giordani. Com relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade o atleta Felipe Torres, suspenso por uma partida convertida em advertência, e o atleta Matheus Pellegrini, suspenso com uma partida.
Vamos dar início ao julgamento do processo 785/2023, denunciado Carlos Eduardo Gomes por infração praticada durante a partida Santos Futebol Clube versus Jabaquara, Campeonato Paulista Sub-14. Com a palavra, doutor Manuel, para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria, Campeonato Paulista Sub-14. Denunciados é o árbitro da partida, senhor Carlos Eduardo Gomes, denunciado como incurso no artigo 259 caput do CBJD. Só um segundinho. Esse daqui acho que a gente vai de pauta, porque está sem defesa, porque o Fábio não pode defender, quem faz é o sindicato dos árbitros. Será que foi para eles? Porque eu acho que não vai para o sindicato dos árbitros a situação. Vamos pular esse também, porque a gente tem, se não tiver problema com a situação. Da arbitragem. Por se tratar, então, de o julgamento de um árbitro, não temos nesse momento a defesa, então vamos retirar de pauta. Bem, doutores? Então, processo retirado de pauta. 785/2023. Com a concordância da Procuradoria. Sim, não tem problema nenhum. Agora, o 786. Certo, vamos lá. Vamos dar início ao julgamento do processo 786/2023, denunciada a agremiação Mojimirim por infração praticada durante a partida Esporte Clube São Bernardo versus Mojimirim Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, a doutora Alessandra, com a palavra para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Mojimirim por incursão no artigo 203 sobre as razões de extrair do comunicado encaminhado pelo Departamento de Competições da Federação. A partida objeto da presente denúncia não foi realizada face à suspensão imposta ao clube em decorrência da falta de pagamentos de multas aplicadas pela Justiça Desportiva. A juntada aqui da comunicação de suspensão do TJD com a obrigação de pagamento. A equipe denunciada, ela é reincidente. É esse o relato da denúncia, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, informar que a agremiação ela foi intimada a fazer o pagamento, foi repetidas vezes solicitado que fosse efetuado o pagamento, ela foi suspensa e deu causa dessa forma, a não realização dessa e da partida referente ao processo 789. Assim, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação da agremiação. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, pelo que tomo ciência agora do caso, né, não houve a partida, porque a equipe do Mojimirim, ela estava suspensa, né, por não ter cumprido aqui com seus deveres diante da federação, então ficou impossibilitada de jogar. Entendo que talvez esse não pagamento aqui, né, possa ser configurado como já uma dificuldade financeira da entidade.
E também vejo que pela súmula, né, já não estavam, já tinham sido avisadas as duas agremiações, então não teve prejuízo para a equipe adversária também, né? Então eu peço a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, né, do 203 para a agremiação, já que já está sofrendo aqui a situação já não é confortável para ela. Então peço a aplicação da pena mínima e esse é o pleito da defesa. Obrigado. Doutor, com a palavra, doutor Alessandro, para voto, por favor. Obrigada, presidente. De fato, aqui há a incursão restrita no artigo 203. De maneira, presidente, que meu voto, levando em consideração o pleito da defesa, mais as reincidências, já com a reincidência em R$ 2.000, presidente, é um sub-20, né? Qual o valor, doutor? 2.000, com a 2.000. reincidência. Como vota, doutor Manuel? Presidente, realmente faz sentido o que o doutor Fábio falou, mas eu vou acompanhar o voto da relatora, até levando em consideração o valor do minuto de atraso nessa partida. Eu acho que esse valor fica de bom tamanho, R$ 1.000, aplica-se em dobro por conta da reincidência, eu acompanho na íntegra. E perda de Obrigada, pontos, né? doutor. Eu também acompanho na íntegra o voto da relatora. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000. R$ 2.000. E a perda de pontos. Aqui consta também? Perda de pontos, aqui já coloco isso. Só perda de pontos, foi na ata do plenário. Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 e a perda de pontos da agremiação. O 789, vamos fazer igual. Agora vamos dar início ao julgamento do processo 789/2023, denunciada a agremiação Mojimirim, por infração praticada durante a partida Mojimirim versus Esporte Clube São Bernardo, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Tá, obrigada, doutor. É a mesma situação do julgamento anterior. Processo idêntico ao anterior, denúncia em desfavor da agremiação do Mojimirim, como incurso no artigo 203, em decorrência do não pagamento das multas aplicadas pela Justiça Desportiva. Eu voto pela configuração do artigo 203, aplicação da pena de multa em R$ 2.000, considerando-se a reincidência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 e a perda de pontos. Um minutinho aqui para completar o voto. Aqui não está.
Vamos dar início ao julgamento do processo 787/2023. Denunciada a agremiação Fernandópolis por infração praticada durante a partida Fernandópolis versus Grêmio Desportivo São Carlense, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor da agremiação do Fernandópolis, denunciada como em curso no artigo 203 caput, na medida em que a equipe denunciada deu causa à não realização da partida em decorrência de uma suspensão aplicada pelo tribunal, né? Foi pelo próprio tribunal. Preventiva, uma suspensão preventiva do Fernandópolis e os demais envolvidos. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigada, doutor. Doutora, com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso aqui, diferentemente dos dois últimos julgados, né, a equipe não pôde disputar a partida, né, com justa causa aqui. Ela estava impedida, né, pelo tribunal de participar ela estava afastada preventivamente, suspensa preventivamente, né, por aquela questão que chegou, que já conhecemos, né, que foi a suspeita de manipulação de resultado e tal. Então, o tribunal o tribunal preventivamente suspendeu, né? E aí, então, ela estava impossibilitada justamente pelo tribunal. Então, eu entendo que nesse caso seria um bis in idem até, né, a condenação da agremiação nesse caso. Então, o pleito da defesa é pela absolvição, né? É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra. Sou eu, presidente. Não, doutor Manuel Giordani, perdão. Imagina. Para voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar a doutora Mariana, doutor Fábio, pela coerência aí nas manifestações. Aqui, em se tratando de uma suspensão preventiva do próprio tribunal, eu acho que nós não temos como punir agora por ter deixado de disputar a partida. Eu acho que nem seria dar causa à sua não realização, seria deixar de disputar, só que ela deixou de disputar com justa causa, em decorrência da aplicação da suspensão preventiva diante dos graves fatos que estavam sendo apurados. Por essa razão, eu voto pela absolvição, para que não tenha bis in idem e porque eu acho que não preenchido os tipos por conta do motivo que deu ensejo à não participação, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator pelos fundamentos já comentados. Então, fica por unanimidade absolvida a agremiação Fernandópolis. E aí pode ser. Vamos dar início ao julgamento do processo 788/2023, denunciada a agremiação Fernandópolis por infração praticada durante a partida Jabaquara versus Fernandópolis, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora a doutora Alessandra, com a palavra, por favor. É a mesma situação do julgamento anterior, né? Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Fernandópolis pela incursão no 203 CPJD, por ter dado causa, por deixar de disputar
sem justa causa partida, prova o equivalente na respectiva modalidade. Está juntado aqui, em decorrência, né, de uma suspensão preventiva do próprio tribunal. Esse é o relatório, presidente, não tem outras provas juntadas aos autos. A agremiação é reincidente, mas aqui não houve o preenchimento do tipo, uma vez que há a justa causa, que é a suspensão desse próprio tribunal. De maneira que, da mesma sorte do julgamento anterior, entendo pela absolvição. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade a agremiação Fernandópolis absolvida. Vamos dar início ao julgamento do processo 792/2023. Denunciado Gabriel César Santos de Castilho por infração praticada durante a partida Grêmio Esportivo Mauaense versus Pinda Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17. Relatora, doutora Alessandra Moura, com a palavra, por favor, para a relatora. Obrigada, presidente. É segundo amarelo, primário. Posso fazer relatório e voto? Pode ser, doutora. Obrigada, presidente. Então, trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Gabriel César por incursão no artigo 250 sobre as razões de expulso com o segundo amarelo, por ter atingido seu adversário. O atingido precisou de atendimento médico, mas permaneceu na partida, presidente. O atleta é primário, dessa forma, é sub-17 também. Eu entendo aqui pela aplicação do nosso entendimento já consolidado, então converto a suspensão de uma partida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, Eu presidente. também acompanho a relatora, então fica por unanimidade aplicada a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência ao atleta Gabriel César Santos de Castilho. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 794/2023. Denunciada a agremiação Ponte Preta por infração praticada durante a partida Oeste Futebol Clube versus Associação Atlética Ponte Preta, Copa Paulista Profissional. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor. Para o relatório. Obrigado. 206, podemos relatório de voto, doutor? Tem defesa escrita? Defesa Abrindo aqui. Denúncia ofertada pela doutora Procuradoria, Copa Paulista Profissional. Denunciada a agremiação da Ponte Preta, denunciada como incurso no artigo 206, em razão de atraso no reinício da partida, devido ao atraso no retorno da equipe visitante. Então, entrada 4 minutos de atraso, 3 minutos de atraso no reinício da partida. A agremiação denunciada ela é reincidente, específica e genérica. Deixa eu ver a defesa escrita. Defesa escrita, apresentada pela Ponte Preta. Pedindo a absolvição, e se não entenderem pela absolvição, requer que seja punido de acordo com a tabela vigente no tribunal, presidente. Então, são 3 minutos, Copa Paulista, R$ 600, R$ 1.200 pela reincidência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanhe. Também acompanha a relatora, então fica por unanimidade
aplicada a pena pecuniária de R$ 1.200 à agremiação Ponte Preta. Começa um pouquinho antes, começa acho que no 53. Começa começa a parte do. Ah, entendi. Aqui como mais. Tudo bem daqui lá. Ele sai lá da casa de shopping. Começa a comemorar. Ele já está também. Vamos dar início ao julgamento do processo 795/2023, denunciados Alector da Rocha Ribeiro, agremiação Monte Azul, agremiação Barretos, por infrações praticadas durante a partida Atlético Monte Azul versus Barretos Esporte Clube, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Tem provas a produzir, doutor? Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria. Em desfavor do primeiro denunciado, senhor Alector da Rocha Ribeiro, da agremiação do Barretos, denunciado como incurso no artigo 254. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por atingir o peito do seu adversário com as travas da chuteira com uso da força excessiva na disputa de bola. Segundo o denunciado, é a agremiação Monte Azul, denunciada como incurso no artigo 257, parágrafo 3º, na medida em que os relatos da súmula dão conta de que, ao término da partida, houve um início de tumulto entre as equipes, que foi rapidamente controlado pela segurança. Terceiro denunciado é a agremiação do Barretos, denunciado pelos mesmos motivos relatado acima, por conta do início de tumulto entre as equipes, que foi rapidamente controlado pela segurança. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Vamos ver o vídeo, então. Com a palavra, a Procuradoria. Com relação ao atleta, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. No tocante à confusão relatada na súmula, é possível vislumbrar do vídeo apresentado pela defesa de que, na verdade, se tratavam apenas de 2 indivíduos brigando e demais atletas tentando separar ali essa confusão que se instalou entre os dois. O árbitro não identificou os dois, não se sabe o motivo, mas a Procuradoria, tendo em vista que seria possível identificar os brigadores ali, os contendores, a Procuradoria vai requerer absolvição com relação às 2 agremiações. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Fábio, para a defesa. Obrigado, doutora Sônia. Bom, então, com relação ao atleta Alector, né, denunciado no 254,
por jogada violenta. Entendo bem enquadrado, né? Foi um cartão vermelho direto, que corrobora com a, com a tese de força excessiva, que já vem, inclusive, consta expresso na súmula. Então, por ser primário, peço a aplicação da pena mínima, com a possível conversão em advertência, né? Facultada no CBJD. E já com relação às duas agremiações, já faço a defesa pelas duas, né? Concordo com a douta procuradora. Pelo vídeo mesmo, nós podemos ver que somente 2 atletas ali que tentaram, né, alguma coisa, e a maioria juntou ali para separar, né? Então não teve um tumulto generalizado, e na própria súmula expressa que foi rapidamente contido ali pelos seguranças, né, no caso. Então, peço a absolvição das equipes no 257. É a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, Alector da Rocha Ribeiro, eu voto pela condenação no 254, a pena de suspensão por uma partida. Com relação às agremiações, cumprimentar a doutora Mariana pelo pleito após a visualização do vídeo, mais uma súmula que deixa a desejar, então eu acolho o pleito da própria Procuradoria e voto pela absolvição das agremiações, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Também gostaria de cumprimentar a doutora Mariana pela coesão em relação ao que está na prova de vídeo. Então, eu também voto com o doutor Manuel, acompanhando a absolvição das agremiações. Quanto ao senhor Alector, também acompanho em uma partida, muito embora seja primário, eu achei que o caso era realmente para uma partida. Obrigada, doutora. Com relação às agremiações, acompanho o relator. Com relação ao Alector, eu peço vênia para discordar da dosimetria para 2 partidas. Então, vai ficar por maioria o atleta Alector suspenso por uma partida. Eu vejo aqui jogada violenta. Então ela não. Bom, vamos fazer isso.
Vamos dar início ao julgamento do processo 796/2023. Denunciados Natan Borges Carniel e Heitor Vinícius Nunes, por infrações praticadas durante a partida Sociedade Esportiva Palmeiras versus Associação Atlética Ponte Preta, Campeonato Paulista Sub-27. Relatora, doutora Alessandra Moura, com a palavra, por favor. Obrigada, Relatório. presidente. Trata-se da denúncia da outra Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles, senhor Natan, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º CBJD, sob razões de ter sido advertido por impedir um ataque promissor, e o mesmo atleta já havia sido advertido anteriormente também por impedir um ataque promissor. A denúncia também vai em face do senhor Hector, por incursão no artigo 250, sob razões de, por uma ação temerária, ao atingir com uma entrada seu adversário número 9, Cauã, que necessitou de atendimento médico e depois seguiu no jogo normalmente, já havia sido advertido anteriormente também pela mesma conduta de ação temerária. Verifico dos autos, presidente, que o primeiro denunciado, o senhor Natan, ele é reincidente. Segundo é primário, o senhor Hector é primário. Vejo também, presidente, que o senhor Hector... Não, ambos são armadores. A defesa escrita de ambos pede, em apertada síntese, a absolvição, mas sobre o fundamento do senhor Hector, que a denúncia do atleta estava em 35 minutos de jogo da partida, após receber o segundo amarelo, que foi na disputa de bola, que não era um lance para expulsão, que se fosse seria um vermelho direto, por esse motivo essa douta comissão, aí tribunal não teria que apreciar, e ressalta a primariedade do atleta, que é sub-17, invoca o princípio da proporcionalidade e pede para que seja convertido em advertência. Já quanto à defesa do primeiro denunciado, o senhor Natan, a mesma sorte também pede, como pedido principal, a absolvição e, diante da sua conduta, pede a conversão também, se assim nós, subsidiariamente, em advertência. São esses o relato das defesas. Presidente, direto ao voto. Quanto ao senhor Natan, reincidente, aqui eu entendo que, muito embora seja armador, enfim, fica claro que ele trocou um ataque promissor pela expulsão, maneira que eu entendo pela suspensão em uma partida e deixo de converter em advertência, tendo em vista que é já reincidente. Quanto ao senhor Hector, aqui, diferente do anterior, houve ele atingiu seu adversário, é o segundo amarelo e é primário. Dessa forma, eu entendo pela suspensão e uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel Jordani? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, parabenizando pelo voto. Então, fica por unanimidade o atleta Natan Carniel suspenso por uma partida e o atleta Heitor Vinícius Nunes suspenso por uma partida, convertida em advertência. Estava aguardando, desculpa.
Julgamento finalizado. E tem aqueles dois casos. Que é o 761 e 762. Vamos. Vamos. Então, é o mesmo. E esse. Fala. Também não é problema nosso também. Vamos lá, então? Vamos dar início ao julgamento do processo 761/2023, denunciada a agremiação Barcelona por infração praticada durante a partida Barcelona versus São José Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-11. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da equipe do Barcelona Esportivo, denunciado como incurso no artigo 203.
Pelo que se tem dos autos, a partida não foi realizada entre o mandante Barcelona Esportivo contra o São José. Na súmula até aparece sub-11 e sub-13, que seria na arena do Ibrachina, porque ao chegar no estádio, todos os envolvidos, parece que o estádio não estava liberado para a partida por talvez falta de comunicação, pelo que consta dos autos aqui. Então compareceram as equipes, ambulância, policiamento, todo mundo, e o jogo não foi realizado, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, salientar que é obrigação da agremiação mandante providenciar tudo quanto seja necessário para a realização da partida, especificamente o local de realização. No caso, a agremiação ela atua em campo de terceiro e, contudo, ao que consta aqui da súmula, por falha de comunicação ou falta de comunicação, não houve essa comunicação e, portanto, o campo não foi aberto, causando extremo prejuízo para todos que ali estavam. Então, a Procuradoria aguarda a condenação da agremiação. Obrigada, doutora. Com a palavra a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Bom, embora tenhamos aqui alguns esclarecimentos, né, e com peço vênia até para discordar da doutora Procuradoria, o que eu tenho que me ater aqui é aos autos, né, nos dois processos. E, ao meu ver, o que consta aqui na súmula? Na súmula consta que o jogo não ocorreu, né, porque a entrada não foi liberada para nenhuma das equipes. Concordo com a Procuradoria de que o mandante é responsável pela realização da partida, mas o enquadramento na questão do 203 é deixar de disputar, né? Mas tem a questão principal é sem justa causa. E entendo aqui que nos autos não comprova, não tem nenhuma prova, né? Então, os fatos aqui não se comprova que não houve a justa causa. Simplesmente nós sabemos que a equipe mandante ela joga no estádio de um terceiro, de uma equipe terceira, né? Que seria o caso aqui do Ibrachina, mas nos autos aqui nós só temos a súmula. E sim, a súmula tem a presunção relativa à diversidade, mas tudo que ela nos informa é que não houve a partida porque não foi possível entrar. Mas por que não foi possível entrar? Né? Então, nós precisamos saber aqui se, no caso, para enquadrar a equipe mandante no 203, se realmente foi ou teve justa causa ou não. E simplesmente não temos como saber. Né? Então, por insuficiência aqui de provas, na verdade, né? E com toda a vênia. Artigo 58, a prova é de responsabilidade o ônus da prova é de responsabilidade da Procuradoria, né? E eu entendo que não dá para condenar a equipe, a hora denunciada, justamente por falta de provas aqui, né? Não se comprova a justa causa, que não houve justa causa para a partida. Então, dessa forma, pleiteio a absolvição da agremiação. E caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicada a pena mínima para esse caso, é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para o voto, por favor. Obrigado, presidente. Um caso um pouco atípico aí, né? Eu voto pela condenação, já adiantando, no 203. Eu acho que o caso aqui, na realidade, é de dar causa à sua não realização. E aí a agremiação mandante, ela deu causa à não realização da partida na medida em que, como mandante, o jogo de fato não foi realizado e a agremiação não traz qualquer outra informação ou subsídio que eventualmente demonstrasse que ela manteve contato com o responsável da agremiação onde ela manda os jogos. Então eu voto pela condenação, aplicação da pena de multa no valor de R$ 500, já levando-se em consideração tratar-se de sub-11, 182 e a questão da reincidência trazida nos autos. Presidente, esse é meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Eu acompanho o relator também, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 500 e a perda E a perda de pontos, presidente, para o adversário. de pontos. Só um minutinho.
Não, mas nós temos que realizar. Só faz ela tá bom. João, põe perda de ponto, né? E o valor da missa, né? Porque não, sabe? É eterna discussão de. Vamos dar início ao julgamento do processo 762/2023, denunciada a agremiação Barcelona por infração praticada durante Barcelona versus São José Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-13. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação Barcelona Esportiva por incursão no artigo 203, sob razões de ter dado causa à não realização da partida conforme descrição em súmula. A denunciada é reincidente, não há outras provas juntadas aos autos, presidente. Esse é o relato. Vou direto ao voto, da mesma forma que ocorreu ao anterior, é a mesma causa, são jogos distintos, mas a mesma causa. Entendo também pela condenação da equipe denunciada na multa de R$ 500, mais a perda de pontos. É isso, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Relatora, Eu presidente. também sigo a relatora, então fica por unanimidade. Aplicada a pena pecuniária de R$ 500, a agremiação Barcelona, mais a perda de pontos.